Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando um programa inédito, começando uma experiência nova. Embora o tema de hoje, daqui a pouquinho você vai saber qual que é, o tema de hoje seja uma sequência do programa da semana passada. Portanto, se você perdeu o programa semana passada, você não sabe que perdeu. Assiste o de hoje. Depois que ele terminar, você volta e assiste a semana passada, porque é uma composição, tá? É um tema importantíssimo para você saber, você, sobretudo você jovem, de qualquer idade. Sabe como é que é, né? Juventude está na cabeça. Você jovem de 7, de 70, de 80, de 180 anos, qualquer idade, você precisa conhecer isso sobre o que nós vamos falar hoje aqui, porque isso faz parte da nossa experiência como servos, faz parte da base doutrinária desta obra que vivemos e faz parte da história daqueles que já vivem a obra há algum tempo, porque essa experiência ela se renova de maneira maravilhosa. A palavra de Deus é como espada de dois fios, uma espada que é muito eficaz para trazer aquilo que a gente precisa, mas eu não vou me aprofundar aqui, porque você vai saber daqui a pouquinho. Tá chegando agora, tá no YouTube, curta, comente, compartilhe, para mais gente tomar conhecimento desse conteúdo maravilhoso que é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Vamos ver quem está no estúdio hoje aqui? Vamos lá, tá aqui esse grupo de jovens. Quem assistiu o programa semana passada viu. Um grupo maravilhoso estava aqui. Agora já está com um grupo novo aqui no estúdio para tratar de um tema que daqui a pouquinho o Daniel vai dizer. Mas antes de tudo eu quero cumprimentar o meu querido companheiro, jovem pastor Josué Santana, é isso? Pronto, Josué Santana, tá aqui, pronto. Eu conheço Josué, a gente se fala. Josué, paz, Senhor. A paz do Senhor. O pastor Josias está preocupado em falar o segundo nome, que é Plantcou. É, Plantcou. Tá, isso. Então, mas deixa que o Josué fala que eu não conheço chegar nesse nível de pronúncia, não. Mas tá bom, Josué, seja bem-vindo. A paz do Senhor, aos que estão presentes aqui e a todos que nos assistem. Muito bem, meu colega Daniel Bravinha, a paz do Senhor, Daniel. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor Josué, aos jovens que estão aqui no estúdio, a você que está conectado aí na sua casa, pelas plataformas digitais, para nós é uma alegria ter a sua audiência aqui conosco. Na semana passada nós tivemos este mesmo tema, que foi sobre a consulta à palavra. Dessa vez agora com o episódio número 2, encerrando assim este tema que é maravilhoso, um tema muito rico. Então se você não assistiu o primeiro episódio, volta, que vale a pena. Pelo YouTube você consegue voltar e conseguir assistir. Separamos algumas perguntas interessantíssimas para este tema, e no qual os jovens aqui eles vão se apresentar e vão fazer a pergunta. Por favor, pode fazer a primeira pergunta. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo Melina, sou do Ministério do Pastor Diogo de Colina 1. E a minha pergunta é, como servos, como deve ser a nossa postura a receber um não do Senhor? Muito bem. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Muitas vezes a gente está preparado para receber o sim, né? Receber o sim é muito bom, mas receber o não é tão fácil. Então, por causa disso que, quando nós vamos consultar ao Senhor, nós devemos consultar em comunhão, nos preparando para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E entender que todas as vezes que o Senhor disser não, é porque o Senhor é onisciente. Ele sabe de tudo. Então, um não do Senhor significa um livramento para o jovem. Então, a melhor coisa é ouvir o que o Senhor tem a dizer. Se for sim, amém. Se for não, amém também. É um grande livramento, é uma vitória. Então, o jovem precisa de estar com o coração preparado para ouvir o não também. Há um aspecto, Josué, que você comentou, inclusive no programa anterior, nesse contexto de ouvir a resposta do Senhor. Um deles que a gente pode ressaltar é você ter a oportunidade de consultar e de viver uma experiência no corpo. Porque você comentou sobre isso, Deus vai responder de acordo com o ídolo que está no coração. Então, se você está no corpo, junto com outros irmãos com dons espirituais, irmãos que
com maior maturidade e a possibilidade da liberdade do Espírito Santo para dar a resposta que o Senhor quer dar é muito maior do que, às vezes, quando você está sozinho. E há muitas experiências interessantes. Uma delas que me ocorreu agora é de um pastor que há muitos anos ele não estava ainda no ministério, né, não tinha chegado ainda no ministério, era um diácono, e surgiu a oportunidade dele adquirir um veículo, né? E ele consultou o Senhor disse não. Né? E ele aceitou a resposta do Senhor e voltou para o vendedor e falou assim, não quero. Passados uns 2 dias, esse vendedor entrou em contato com ele e falou assim, olha, eu baixei o preço. Se eu baixar o preço, você compra? Ele falou assim, você me dá um tempo para dar a resposta? Aí ele voltou aos pés do Senhor, senhor, nessa nova condição, o senhor permite? O senhor disse, agora pode. Olha só a bênção que o não foi para ele, né, que ele acabou recebendo a bênção de poder comprar aquele veículo, né, por um valor menor. Então, a palavra e a expressão é essa que o pastor José colocou, que o não é uma bênção também. Né? Isso aí é importantíssimo. E antes, experiência com consulta a gente tem muito, mas tem uma que me marcou antes da Igreja Maranata começar. Né? Eu não tinha nascido ainda, tá? Mas foi uma experiência que a minha mãe teve. Eu não vou procurar ser bem objetivo. Meu pai e minha mãe se conheceram e chegou um momento em que ele a pediu em casamento. Ela era de uma família muito simples, no interior da Paraíba, numa cidade chamada Catolé do Rocha. Pode ser que alguém está assistindo agora que é de lá de Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, sertão mesmo da Paraíba. E isso foi em 1966. A Igreja Maranata começou em 68. E a minha mãe falou assim, quando meu pai a pediu em casamento, ela falou assim, posso falar com meu pai? E aí meu pai falou assim, claro, pode. Aí ela entrou no quarto, dobrou o joelho, porque o pai com quem ela ia falar, né? E ela pegou a Bíblia e disse, Senhor, eu te conheço, o Senhor me conhece, eu estou diante de uma decisão que vai ser para o resto da minha vida, e eu vou abrir essa Bíblia, e vou colocar o dedo em cima de um texto, e eu peço que o Senhor me responda através dessa Bíblia. E ela abriu o livro de Isaías, pelas veredas direitas te fiz andar, por elas andando não tropeçarão os teus pés. E ela voltou e disse, meu pai, aceito. Então, viver na dependência do Senhor nos leva a experiências maravilhosas. Deus é um pai que quando ele vê o filho preocupado em ouvir a voz dele e saber a vontade dele, invariavelmente ele vai agir, ele vai abençoar e ele vai dirigir. Amém? Vamos seguir então, Daniel? Vamos. E pastor, é tão bom quando nós ouvimos essas experiências que acaba nos fortalecendo. Todos os jovens, eles devem viver essa experiência da consulta à palavra, mas vivendo com obediência, é claro. Vamos para a próxima pergunta aqui no estúdio. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Thalita. Eu sou da Igreja de Colina de Laranjeiras 2, do Ministério do Pastor Josué. E a minha pergunta é, qual a diferença entre nós buscarmos uma confirmação que vem da parte do Senhor e uma confirmação que vem só para agradar o nosso coração? Muito bem, a pergunta Josué, muito propícia. essas ovelhas suas têm umas perguntas bem, né? Vai lá, meu amigo. Vamos responder, né? Bem, em Ezequiel, conforme nós já até citamos anteriormente, a palavra fala que o Senhor dá profeta conforme o ídolo do coração de quem perguntou. Nós não podemos ir diante do Senhor, perguntar algo ou consultar só para cumprir uma orientação, né? Fazer aquilo porque é um padrão. Não, eu vou consultar, no meu coração eu desejo aquilo, eu já estou definido.
mas eu vou consultar para eu não sentir remorso porque eu não consultei. Então eu vou consultar, né? É um padrão, eu vou consultar. Mas, na verdade, isso não é obediência ao Senhor. Então, a consulta, ela requer, isso está muito dentro da primeira pergunta que foi feita, né? A questão quando o Senhor fala não. Então, como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, é o desejo de ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Não é consultar por um padrão, não. É consultar porque eu preciso de ouvir a voz do Senhor, eu preciso da direção dele. Eu sei que a direção dele é o melhor para mim. Então, a consulta, ela requer isso. E por causa disso que em todas as perguntas anteriores, eu sempre, nas respostas, eu sempre comecei dizendo o seguinte: para consultar ao Senhor é necessário que haja um preparo para ouvir a voz do Senhor. Porque quanto mais nós estamos preparados para ouvir a voz do Senhor, menos de nós e mais da vontade dele na nossa vida, né? Então, Thalita, essa é a resposta. E com o coração desejoso de ouvir a voz do Senhor. Né? Amém. Que bênção. Então vamos agora seguir para a próxima pergunta aqui no estúdio. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Israel, sou do Rio de Janeiro, ministério do pastor Marim. E a pergunta que eu vou fazer para o pastor é por que nós devemos consultar quando nós formos fazer um jejum, sendo que ele é um meio de graça? Muito bem, muito bem. Olha, é importante consultar o Senhor porque nós temos que entender da parte do Senhor se é através desse meio de graça que Ele quer operar naquela situação que nós estamos colocando diante dele. O Senhor pode nos orientar à madrugada. Um outro meio de graça, a oração. Ou às vezes o Senhor vai nos dar a vitória através da leitura da palavra. Ou através do próprio jejum. Então nós consultamos ao Senhor, mesmo que o jejum, né, nós sabemos que é um meio de graça, mas nós consultamos ao Senhor primeiro, porque nós queremos fazer a vontade dEle. Nós queremos perguntar assim: Senhor, eu tenho esse propósito. Senhor, e é com esse preparo que o Senhor quer operar nessa situação? Aí você consulta o Senhor, o Senhor fala, sim. Aí você jejua e o Senhor lhe dá a vitória, te dá a vitória. Ou então, às vezes, o Senhor não vai ser aquele meio de graça que o Senhor quer operar. Aí você coloca uma outra situação diante do Senhor, uma outra busca, uma outra forma, um outro meio de graça, o Senhor fala assim. E aí você vai ter uma experiência até com aquele outro meio de graça e vai ter uma resposta da parte do Senhor e vai ser um crescimento. Então, respondendo, sim, é importante consultar o Senhor. Talvez a forma que nós colocamos o jejum, Senhor, eu vou jejuar um mês, de 0 a meio-dia. Se consulta, o Senhor fala, não. Senhor, eu já tive essa experiência. Senhor, então é um dia. É um dia, Senhor? É um dia. Aí você jejua um dia e o Senhor lhe dá a vitória, te dá a vitória. Então, por causa disso que é importante saber a vontade do Senhor e consultar. Porque o Senhor vai te orientar o melhor remédio. Como fosse um médico, qual o melhor remédio? Só o Senhor sabe. Melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. E para obedecer, você tem que saber qual a vontade do Senhor. Então, eu entendo, Josué, jovens, que se o ponto de partida é ouvir a voz do Senhor, tudo mais vai ser uma bênção. É verdade. Né? Ouviu a voz do Senhor, você já começou a agradar o Senhor ali. Senhor, qual é o teu propósito? Qual a tua vontade? Na sequência, o Senhor vai conduzir as outras coisas. Daniel, vamos seguir. Vamos sim para a última pergunta dos jovens aqui no estúdio. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Josué. Meu nome é Samuel, sou da igreja de Mata da Serra, ovelha do pastor Marcos Paris. E a minha pergunta é, o que fazer quando a palavra não parece responder diretamente à minha dúvida?
Isso. Voltando, né, numa situação muito importante, é que o nosso Deus, nele não há sombra de variação. Na pergunta anterior nós falamos isso. As coisas do Senhor, elas são muito definidas e claras. Então nós temos que, primeira coisa, procurar entender por que eu não alcancei aquilo ali. Eu posso não ter alcançado porque eu preciso de orar, colocar minha vida diante do Senhor, para que o Senhor me dê o discernimento. Ou é muito importante também recorrer ao corpo, porque nós temos o pastor, tem um diácono responsável pelo meu grupo de assistência. Então eu posso compartilhar. Olha, eu estava consultando ao Senhor esse assunto e o Senhor me deu essa palavra e eu não compreendi. Então, certamente ali o pastor ou o diácono, ele vai poder auxiliar, né? O jovem precisa de contar, e aproveitando aqui que é um programa para os jovens, né? Os jovens precisam de contar com aqueles que vão ajudar na caminhada. Eu, quando jovem, eu sempre tive algumas referências. E eu sempre perguntava, levava as minhas dúvidas sobre a palavra, e isso nos faz crescer, nos faz crescer. Então, quando não entender muito bem, primeira coisa, eu busquei o Senhor para ouvir, eu pedi o discernimento ao Senhor, eu me consagrei, eu jejuei para consultar o Senhor, eu coloquei uma madrugada antes para poder consultar ao Senhor, né? E use os recursos, né? Nós somos corpo de Cristo. Use ali todo o recurso que você tem na igreja também para te auxiliar naquele entendimento. Excelente. Pastor, eu tenho uma dúvida. Há jovens que nos assistem que não são da Igreja Cristã Maranata. Isso é bem presente no nosso meio, eu recebo feedbacks. Como que as pessoas devem consultar? Isso é para todos? É para todo mundo? Digo que qualquer pessoa pode consultar? Como que as pessoas devem fazer? O senhor pode explicar para a gente que está nos assistindo sobre a consulta à palavra de forma resumida? A consulta à palavra é algo que, na obra que nós estamos, quando eu falo na obra que nós estamos, eu estou dizendo assim, a experiência que o Senhor nos deu na nossa igreja, o Senhor nos deu esse presente, nos mostrou isso e nos revelou, nos ensinou que através da palavra Ele fala conosco. E temos muitas experiências, né? Temos muitas experiências. Então, para você, né, um ouvinte, que não faz, né, não reúne conosco, né, ou ainda não definiu, né, em qual igreja, em qual grupo você vai se reunir, ou que até participa de outros grupos evangélicos, nós, antes de consultarmos ao Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Então, a chave para ouvir a voz do Senhor através da palavra, entender o propósito de Deus através da palavra, é o clamor pelo sangue de Jesus. O clamor pelo sangue de Jesus, ele nos abre, né, abre para nós aquilo que Deus quer falar conosco. Ele nos coloca diante de Deus. Nós vamos a Deus Pai através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então nós entramos na presença do nosso Deus através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus também, ele não é o sangue, quando nós falamos do sangue, a gente pensa sangue biológico, né? Aquele sangue que nós conhecemos, que são as células, essas estruturas biológicas, mas na verdade o sangue de Jesus é o Espírito Santo dele que ele derrama sobre nós.
É a grande profecia do derramar do Espírito Santo. Então, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, para saber de Deus, a vontade dele para a nossa vida, através da palavra, quando nós clamamos pelo sangue, na verdade, nós estamos clamando pelo Espírito dele na nossa vida. E com o Espírito Santo de Jesus na nossa vida, nós vamos ter o discernimento, o entendimento da vontade de Deus, através da sua palavra. Então, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, ele não está restrito à Igreja Cristã Maranata. Ele é para todos. A salvação, a bênção, esse recurso, Deus falar através da palavra, não é só para mim, não é só para o pastor Josias, não é só para os jovens que estão aqui, são para todos que estão nos ouvindo. A bênção é para todos. Há uma base bíblica, Josué, nisso que você está falando. Se nós formos para o Velho Testamento, período da lei, o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, não sem o sangue. Antes, ele entrava com o sangue do cordeiro, que era aspergido no altar, para que ele tivesse acesso ao Santo dos Santos para ali colocar diante de Deus a oração do povo, finalizar ou realizar o ápice, podemos dizer assim, do culto da lei. O Senhor Jesus, ele veio, se colocou na condição do cordeiro, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e o que o pastor Josué falou aqui agora, do ponto de vista daquilo que, para nós, é a experiência, não é o sangue biológico de Jesus, né? Porque, do ponto de vista da própria biologia e do que acontece ali, esse sangue o sangue biológico, ele, né, como o sangue de qualquer humano, Jesus era homem, né, já não existe mais, mas o que na prática acontece é o derramado do Espírito Santo. Então, se você vai consultar o Senhor, você precisa estar em comunhão com o Senhor para ouvir a voz dele, né? Você precisa entrar na presença de Deus. Então, para você entrar na presença de Deus, para de fato ter uma resposta, não ser simplesmente um gesto mecânico de abrir a Bíblia e encontrar um texto ali qualquer, que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar, esse gesto mecânico, você precisa ter nessa experiência, no ato de abrir a palavra e de consultar o Senhor através da palavra, você precisa ter uma experiência com Deus. E para isso, você precisa estar em comunhão. E a palavra diz que o que nos purifica de todo o pecado, ou seja, nos dá a condição, nos santifica para entrarmos na presença do Senhor e ouvir a voz dele, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, por isso, é uma outra abordagem, falar sobre o clamor, né? Já é uma outra abordagem, é para um outro momento, mas a palavra do pastor Josué foi precisa nesse aspecto de que para você viver uma experiência com a consulta ao Senhor através da palavra, você precisa também ter uma experiência com o revestimento, com o derramar do sangue de Jesus na sua vida, com o clamor pelo sangue de Jesus, com a ação do Espírito Santo na sua vida, para que tudo se torne completo e você consiga viver essa experiência. É sobre isso que a gente tem falado. Bom, a gente está caminhando para o final dessa edição, e sempre no final a gente lê aqui uma mensagem enviada através dos comentários no YouTube. Que é? Você não comentou ainda? Não acredito. Vai lá, comenta, põe a sua mensagem lá, fala de onde você é. Isso ajuda muito a projeção do canal, a projeção desse conteúdo, para que outras pessoas tenham acesso. E foi mandado para nós a mensagem por Rebeca Nogueiras, que ela é de Manaus, no estado do Amazonas. Um abraço para os nossos irmãos aí em Manaus. Ela diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor por mais um programa no qual podemos aprender ensinos preciosos que nos fortalecem na caminhada e renovam a cada dia a esperança da vida eterna. Um abraço, Rebeca, e um abraço a todos os nossos irmãos aí em Manaus, de maneira particular, o grande amigo que é pastor aí em Manaus e que está sempre aqui, Raimundo Artini. Raimundo, um abraço para você, Artini, para sua esposa, seus filhos, Deus abençoe. Bom, a gente então vai encerrar, tá? Eu quero começar me despedindo do meu
companheiro, querido amigo, pastor Josué. Josué, uma alegria recebê-lo conosco. Volte sempre, uma alegria tê-lo aqui para a gente falar sobre as coisas de Deus. Maravilha. Satisfação é minha, grande alegria de participar desse programa, principalmente, né, para os jovens, porque tivemos a experiência de quando os jovens serviram ao Senhor nessa obra, né? Então é muito bom compartilhar aquilo que nós vivemos. Então é uma grande satisfação e sempre nos colocamos aqui à disposição para participar desse programa. Amém. Eu há um pouco mais de tempo do que você, né? Eu fui jovem um pouco antes de você, mas mesmo assim a gente viveu momentos maravilhosos, experiências maravilhosas, né? É. Muito bem. Meu colega Daniel Bravin. Daniel, Paz do Senhor, fala sobre a equipe de produção. A paz do Senhor, pastor. Infelizmente, está acabando o nosso episódio. Eu gostaria de mandar um abraço para a equipe de produção no qual eu faço parte, juntamente com a Estela, a Raíssa e também com o Guilherme. Muito bem. Jovens queridos, Deus os abençoe, voltem sempre, é uma alegria recebê-los, né? A gente recebe muitos jovens aqui na Rádio Manaim, na TV Manaim, e eu digo para eles assim, ó, é de vocês, passeiem, olhem, vejam tudo, pode tirar foto, só pelo amor de Deus não aperta nenhum botão, que aí pode dar ruim, tá? Sejam sempre bem-vindos, voltem sempre. Amém? Bom, para você que está nos assistindo, se está na programação da TV Manaim, continua, porque daqui a pouco vem um programa novo. É sempre uma experiência muito boa, é sempre algo que vai ajudar você no entendimento da palavra, vai edificar a sua vida. Se está no YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E continua com a gente, que se Deus quiser, semana que vem a gente volta com mais um momento como esse, mais um programa Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe e a paz do Senhor. Thank you.